Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E primeiro eu gostaria de ler uma frase de Calvino, para depois ler a referência bíblica. E Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de produzir ídolos. Ele diz e ele escreve isto. E depois eu quero ler para vocês Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Com isto, irmãos, quando Calvino propõe que o coração humano é uma fábrica de produzir ídolos, necessariamente ele está pegando como referência não só esta passagem de Deuteronômio, como também Coríntios 4, 5 e outros mais. E a minha proposta nesta manhã é que, de fato, existe um lugar para que a gente possa eliminar todos os ídolos. Existe um lugar que a gente pode eliminar totalmente todos os ídolos, mas o lugar que eu diria o melhor lugar para eliminar totalmente todos os ídolos chama-se deserto. Quando nós falamos de deserto do ponto de vista da narrativa bíblica, é alguma coisa até interessante, porque então está mais do ponto de vista de uma história que a gente está lendo do que de uma realidade que a gente está vivendo. Mas quando a gente percebe que os nossos corações, de alguma forma, é alguma coisa que sempre está produzindo ídolos também, então temos que trazer esta história e atualizá-la para os nossos dias, para compreender também que, assim como o povo de Israel passou por 40 anos ali naquele deserto para eliminar todos os ídolos do seu coração, também cabe a nós passarmos o nosso deserto, seja isto em dias, ou seja isto existencialmente, para que possamos anular totalmente todos os ídolos que fluem e que surgem dos nossos corações. Por exemplo, o povo de Israel passou por um período de 430 anos no Egito, desde a ida de Jacó com toda a sua família para o Egito, até Deus levantar um homem chamado Moisés para tirar esta nação não só da escravidão, mas também da idolatria que este povo havia aprendido a cultivar e a cultuar naquele país, naquela nação, naquela cultura egípcia mesmo, de construção de ídolos. Por exemplo, as 10 pragas que Deus lança sobre o Egito são 10 pragas que de fato combate 10 ídolos que o povo da nação egípcia cultuava, que o próprio faraó cultuava, e que eles tinham como sendo entidades ou divindades ou deuses. E aqui as 10 pragas eram a desconstrução dos ídolos, mas quando leva o povo para o deserto, o povo poderia chegar no seu percurso mesmo de 15 dias, ou seja, do Egito para Canaã, 15 dias, Deus percebeu que a nação poderia encontrar a guerra logo por ali, faz este percurso durar um período de 30 dias. Neste período de 30 dias, o próprio Deus percebe que a nação precisava passar um tempo mais longo no deserto mesmo para anular e para destruir totalmente, eliminar totalmente todos os ídolos do seu coração, ou do coração da própria nação. E aqui uma nação que passa 430 anos aprendendo a construir e edificar ídolos no coração,
agora tem que passar 40 anos para destruir totalmente, para eliminar totalmente todos os ídolos que havia aprendido a cultuar no Egito. 40 anos foi o tempo levado para eliminar totalmente todos os ídolos adquiridos no Egito, não é? Então podemos dizer que um ídolo, ele praticamente teve que ser eliminado por um período de cada ídolo adquirido, tinha que ser eliminado por um ano de deserto. Então 430 anos poderia propor 43 anos de deserto, mas quando a Bíblia nos traz a narrativa ali de Josué e Caleb reivindicando a sua terra, não é? Que ele tinha de conquistar mesmo, o próprio Moisés prometera, ele está olhando para Josué, está falando que por 45 anos ele estava ali no deserto mesmo, e que agora o seu vigor físico era o mesmo de 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos, e aqui ele estava já com 45 anos. Então a gente vai jogar estes 40 anos mais um tempo de conquista definitivamente, para uns 43, para outros 45 anos, no caso de Caleb, 45 anos para conquistar o que ele queria conquistar. E o deserto, de fato, é o lugar onde os ídolos são quebrados, onde não existe ou não existem mais nenhuma outra possibilidade e nenhum outro valor, senão o valor que a gente pode encontrar única e exclusivamente no próprio Deus. E quando a gente encontra Deus mesmo, e quando a nação de Israel teve um encontro genuíno com Deus no deserto, este encontro genuíno substituiu todos os ídolos adquiridos, e com isto, então, esta nação pôde entrar totalmente livre de todo tipo de idolatria dentro da terra que Deus havia prometido, terra que emanava leite e mel. E com isto, a primeira geração daqueles que saíram do Egito pereceram no deserto, para que a segunda geração, totalmente limpa no coração de todo tipo de idolatria, pudesse entrar na terra prometida. E aí a gente fala, bom, mas eu sou cristão, sou de ascendência protestante, né? E com isto, então, eu não trago em mim este conceito de idolatria. Achamos que já estamos imunes de toda possibilidade de produção de ídolos, pois, de fato, somos cristãos, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, mas a pergunta é, será? Porque todas as vezes que nós falamos de prepotência, e aí o cristão, se ele não tomar cuidado, ele é muito prepotente, nós estamos outra vez trazendo idolatria. Quando estamos falando de avareza, outra vez estamos falando de idolatria. Quando estamos falando de orgulho, outra vez estamos falando de idolatria. Quando falamos de presunção, e o que existe no nosso meio são crentes prepotentes, presunçosos, não é? Estamos falando outra vez de idolatria. E a única forma de eliminarmos toda a possibilidade de idolatria nas nossas vidas é na humilhação perante Deus e perante os homens. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, e isso deve acontecer dia a dia na vida da igreja, mas é também na capacidade de anularmos todas as obras da carne, ou seja, quando nos humilhamos perante Deus, sentimos necessidade de anularmos todas as obras da carne, e quando nos prostramos totalmente perante Deus, nos humilhamos perante este Deus também. E com isto, duas referências bíblicas que eu quero trazer para vocês compreenderem a necessidade de tê-las continuamente em nossas vidas. Gálatas 5, 22 e 23, que é uma forma de anular as obras da carne, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aqui Paulo diz, contra estas coisas não há lei, ou seja, eu não posso ser enquadrado pela lei quando pratica as obras do Espírito, então necessariamente eu não posso ser enquadrado como idólatra. E na humilhação é quando Paulo está falando
em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, então, a Bíblia está nos deixando estas duas referências que são referências bíblicas mesmo, ou seja, o manual da vida cristã para estarmos definitivamente anulando totalmente toda possibilidade de produção de ídolos no nosso coração, e ainda traria Romanos 12, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o meu desafio para vocês nesta manhã é este desafio de estarem anulando por definitivo todos os ídolos, quebrando por definitivo todos os ídolos que possam existir ainda nos vossos corações e nas vossas mentes. E com isto, a forma de anulá-los e de quebrá-los por definitivo, Romanos 12, 2, 1 e 2, né? Gálatas 5, 22 e 23 e Filipenses 2, 5. E com isto eu quero despedir de vocês, trazendo esta abordagem. Anule por definitivo todo tipo de ídolo dos vossos corações e das vossas mentes. E com isto quero despedir, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz.